Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana Ferreira, sejam muito bem-vindos a esse canal. E no vídeo de hoje, gente, eu quero responder duas das principais perguntas que fizeram lá na minha caixinha do Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês, vou deixar o link também pra vocês irem lá me seguir. Eu postei uma caixinha de perguntas e as perguntas que mais fizeram foi: qual é o visto que eu e o Vinícius temos? Quanto tempo de duração esse visto tem? Se a gente tá fazendo college, qual é o college? Então hoje nesse vídeo eu quero esclarecer para vocês algumas dúvidas e eu acho que eu até comentei em algum vídeo já sobre os vistos que a gente tem e também que o Vinícius veio para fazer um college, mas eu acredito que eu não detalhei. Então no vídeo de hoje eu quero aproveitar para compartilhar com vocês e quem sabe posso ajudar aí no plano Canadá de vocês. Bom, gente, para responder a primeira pergunta, o Vinícius ele veio com visto de estudo para fazer um college público aqui no Canadá e eu, por conta disso, consegui o visto de trabalho. As regras para os colleges este ano mudaram, então eu aconselho vocês a pesquisarem a fundo. Eu não sei muito bem como as mudanças, a maioria das mudanças aconteceram. Eu sei que agora os colleges não vão mais dar direito aos cônjuges trabalharem, mas quando a gente aplicou em 2023, o Vinícius, por estar estudando, me dava o direito de vir trabalhando. Então, o Vinícius tem um visto de estudo, eu tenho um visto de trabalho aberto. O nosso visto tem duração de 1 ano. Após esse ano, a gente pode aplicar para o que aqui no Canadá eles chamam de PGWP. Eu confesso para vocês que com tantas mudanças aí no governo, eu estou um pouco apreensiva, porque teoricamente a gente tem direito de aplicar para o PGWP e ficar mais 1 ano no Canadá, mas eu não sei, gente. Então, eu venho contar depois para vocês, eu tô bem apreensiva. A princípio, a gente tá contando com o nosso visto, que tem validade de 1 ano até março do ano que vem, tem um pouco mais de 1 ano a gente tá aqui e a nossa classificação é Vinícius Estudo e eu visto de trabalho. E aí, a segunda pergunta era em relação, vocês estão aí com... Se o Vinícius tá aí com visto de estudo, qual college ele foi fazer? Gente, nós estamos vivendo aqui uma coisa que é muito diferente, não é o padrão da maioria das pessoas que vêm para o Canadá, porque o Vinícius está fazendo um college de teologia. E eu vou explicar para vocês um pouquinho lá no começo de como foi a escolha desse college, porque algumas pessoas também perguntaram por que Heartland? Por que uma cidade tão pequena? Por que, né? Não, tantos lugares que o Canadá tem. E tudo isso gira em torno do college que o Vinícius está fazendo. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho mais detalhado de como isso aconteceu. Nós decidimos que nós queríamos vir para o Canadá. O Vinícius sempre teve o sonho de ir para os Estados Unidos, já teve um visto negado para os Estados Unidos. Eu sempre quis morar fora do Brasil. Então, quando a gente começou a pensar para onde a gente iria, a gente pensou no Canadá, porque o Canadá tem as portas mais abertas para os imigrantes. Agora estão se fechando, mas o Canadá tem vários programas específicos, tem possibilidade de você, depois de você vir passar um tempo aqui, você se tornar residente permanente muito mais fácil do que conseguir o green card nos Estados Unidos. Então a gente viu o Canadá como uma oportunidade. Aí, gente, quando você começa a pensar em imigração, a primeira coisa, se você for fazer uma consultoria ou se você ver um vídeo no YouTube, a primeira coisa que você vai ouvir é sobre o perfil de imigração. Qual é o seu perfil de imigração? E aí, como a gente analisou o nosso perfil, a gente não tinha um perfil bom para emigrar. Por quê? Vou explicar para vocês. Eu, Mariana, já ia completar 30 anos, né? E eu não tinha inglês. A minha profissão é uma profissão em demanda no Canadá, que é a fisioterapia, mas é uma profissão regulamentada. Então eu não posso simplesmente chegar aqui e trabalhar como fisioterapeuta, mesmo que fisioterapia seja uma profissão em demanda. E aí, então, a gente tira, como eu já tinha 30 anos e não tinha o inglês, eu não tinha muita chance para o Express Entry, que é um programa imigratório que você junta uma quantidade de pontuação e você pode ser sorteado ali no pool
né, que eles chamam. Eu já perdia muito ponto. Eu tinha graduação que conta pontos, mas eu não tinha inglês e eu já estava quase com 30. A partir dos 30 você começa a perder pontos. Então a gente percebeu, bom, Express Entry, pelo meu perfil, acho que não é uma possibilidade. E pelo perfil do Vinícius? O Vinícius é mais jovem do que eu, tinha mais inglês do que eu, porém ele não tinha experiência de trabalho, porque o Vinícius ele se formou em TI, só que ele só foi começar a trabalhar com TI quando a gente se casou. Então, quando a gente começou a pensar, o Vinícius não tinha nem 6 meses de experiência. Então, também por Express Entry a gente viu que a gente não tinha o perfil. Então vamos pensar em Job Offer. Como eu já falei, pela minha profissão não tinha essa possibilidade, porque a minha profissão é uma profissão regulamentada, e eu também não tinha inglês se eu precisasse fazer entrevista. E aí a gente pensou, bom, mas TI é uma profissão em demanda, o Vinícius tinha mais inglês do que eu, só que, gente, não é assim, você se formou em TI você vai conseguir um emprego. Não. Normalmente eles precisam de seniors, né? Então são pessoas que têm mais de 5 anos de experiência, são pessoas que têm um inglês muito bom e o Vinícius não tinha. Então aí o nosso perfil não era para Express Entry e também não era para Job Offer. O que a gente pensou? Tem a opção do college. A princípio, a nossa primeira opção já era que o Vinícius iria estudar, porque o inglês dele é melhor do que o meu, então, né, pra mim seria muito melhor se ele estudasse. E ele também é mais novo, né, estudou menos, eu já fiz faculdade, fiz 2 pós-graduações, eu estava meio cansada. Pra mim fazer um college, assim, não era uma opção, primeiro pelo meu inglês e porque eu tava cansada também, mas tinha a opção do Vinícius fazer. Então o que a gente pensou? A gente vai e você vai fazer um college de TI. Essa era a nossa primeira opção. Basicamente, gente, a gente não tava pensando em vir para Heartland, que é uma cidade pequena. A gente não tava pensando em fazer college de teologia, a gente tava pensando, vamos pro Canadá, você vai estudar TI, eu vou trabalhar. E aí, a partir disso, a gente vai tentar as chances de imigração. O que aconteceu nesse meio período? 2 barreiras. Barreira número 1 era o inglês, a gente começou ali a se dedicar mais ao inglês, porque a gente sabia que ia precisar, mas a barreira principal, gente, era dinheiro. Por quê? Os colleges de TI são caros, e para fazer, a gente tinha a ideia de fazer 2 anos, né, de college, então a gente precisava de um montante para comprovar para o governo muito alto, né, então envolvia muito dinheiro que a gente não tinha. Então a gente começou a se dedicar, a juntar dinheiro, a se dedicar no inglês. E no meio disso, gente, Deus mudou totalmente o nosso caminho. O que aconteceu? Um dia a gente foi pro culto, e aí na saída do culto, o Vinícius me chamou para conversar e falou assim: olha, eu acho que em algum momento nós somos cristãos, tá? Não sei se já ficou claro, mas nós somos cristãos. E aí o Vinícius falou, eu acho que em algum momento eu vou ter que parar um pouco, estudar a Bíblia e tal, sentir de Deus, assim, que... Enfim, em algum momento eu vou ter que me deixar. Gente, tô resumindo muito, tá? Primeiro porque são coisas pessoais do Vinícius e segundo porque não dá pra gente explicar tudo num vídeo. E falei, beleza. Falei, por que a gente já não faz isso no Canadá? Eu nunca tinha ouvido sobre college de teologia aqui no Canadá, gente. Não é uma coisa que vocês vão ver consultor nenhum falando. Eu não sabia que existia. Mas eu falei, por que a gente não pesquisa? A gente já tá mudando de país, né? Por que a gente não pesquisa? Ele falou, não é pra agora não. Isso daí é pro futuro, um dia. Só tô te falando porque um dia isso pode acontecer. Beleza, isso era um domingo. A gente dormiu. No outro dia, de manhã, gente, a NBBI, que é o college que o Vinícius está fazendo, que é New Brunswick Bible Institute, no outro dia, simplesmente a NBBI apareceu. Eu estava num grupo do Canadá Brasil, do Fala Filhão. Eu estava num grupo e do nada começou a pipocar um monte de gente falando: vocês viram o vídeo do Filhão? Vocês viram o que o Filhão falou? College de teologia, porque não sei o que, é 1 ano, e depois de 1 ano você consegue o PR, e não sei o que, é em New Brunswick. Eu já sabia que o Atlântico tinha propostas atrativas para imigrantes, e tanto que a gente já vinha pro Atlântico, mas a nossa ideia era fazer o College de TI em Moncton, que é uma cidade grande.
E naquilo, eu mandei pro Vinícius, eu falei assim, acho que Deus escutou a nossa conversa, porque surgiu, gente, eu nunca tinha ouvido falar de um college de teologia aqui. E eu não sabia que tinha essa possibilidade desse college dar o PGWP e dar o direito de eu trabalhar. O que eu fiz? Site do governo, joguei o nome do college, New Brunswick Bible Institute, estava lá, sim, era elegível a PGWP. E aí, entrei no site do college, vi o valor, gente, que era assim, ó, era surreal de mais barato. O college de TI custava em torno de $12.000 o ano e a NBBI estava 4.800 o ano. E aí eu queria fazer um parênteses bem grande para vocês nesse momento, gente, de que não vale a pena vir para o Canadá fazer um college bíblico, um college de teologia, se você só quer imigrar. Motivo número 1, gente. Não é uma brincadeira, tá? É um college super exigente, é um college super puxado, é um college que, assim, arranca o couro de coisa para estudar, de livro, vai ter que ler a Bíblia, vai ter que ler só livro cristão. O Vinícius mesmo tá com 5 livros para ler, mais a Bíblia. Então, assim, não é para qualquer um. Se você não é cristão, não recomendo que venha. E motivo número 2 é que, pelo menos a NBBI, ela é super seletiva. Você tem que comprovar que você é cristão. O seu pastor tem que mandar uma carta. Então, assim, não é uma brincadeira, tipo, porque muitas pessoas, e isso aconteceu quando eu vi o vídeo. Muitas pessoas estavam vendo, tipo, nossa, 4.800, então vamos. Gente, não se brinca com as coisas de Deus. Mas a gente entendeu que isso poderia ser uma porta do Senhor para as nossas vidas. Primeiro, porque ele tinha falado, o Vinícius tinha falado um dia antes, pô, em algum momento eu vou ter que separar para estudar a palavra. E segundo, porque o valor cabia exatamente no que a gente já tinha. A gente já tinha conseguido juntar ali de meses, eu não vou lembrar as datas exatamente, mas de quando a gente começou a planejar, a gente ia ter 2 anos para frente para conseguir pagar a NBCC, que era o College de TI, e ali a gente já teria para a NBBI. A gente precisaria continuar juntando, porque teria um montante do governo, mas a nossa comprovação seria muito menor. Então, foi por isso que a gente veio para a NBBI, por isso que a gente escolheu, né, o College de Teologia, e por isso a gente veio parar, gente, nessa cidade minúscula, porque o college fica em Victoria Corner, que é aqui do lado de Hartland. Eu anotei aqui, gente, as dúvidas que o pessoal fez mais para mim conseguir responder para vocês. Então, já falei qual college que a gente tá fazendo, qual tipo de visto que a gente tem. Quando a gente começou a pesquisar para NBBI, não tinha nada. A única coisa que tinha era esse vídeo do Final falando, tinha os vídeos da própria NBBI, mas a gente começou a pesquisar muito e a gente viu que tem outros colleges também de teologia. Tem um em Calgary, que também dá direito a PGWP. É um pouco mais caro, se eu não me engano, é $8.000 o ano. Tem um em Toronto? Acho que em Toronto. Eu tenho certeza desses de Calgary, tem mais 2. Eu não sei se é um em Toronto e um outro aqui no Atlântico, mas eu sei que tem outros também em college de teologia. Mas a nossa escolha foi a NBBI, a gente aplicou, a gente conseguiu o visto de estudo para o Vinícius e o visto de trabalho para mim. E hoje, assim, a gente vê que realmente Deus queria nos trazer até aqui, todas as coisas que Deus proveu e a nossa casa, a forma como a gente encontrou, tudo isso veio comprovando o cuidado de Deus e realmente que era a hora de fazer esse college. As dicas que eu queria dar para vocês. Agora, muitas coisas estão mudando. Muitas coisas estão mudando aqui, né, no Canadá em relação à imigração. Eles deixaram mais difícil porque eles aumentaram, acho que a comprovação financeira agora tá o dobro. E também agora os colleges não vão dar mais direito ao cônjuge trabalhar, então você vai precisar de mais dinheiro ainda para conseguir manter o seu plano. Mas, gente, uma coisa que não vai mudar
nunca vai mudar? Se você quer vir para o Canadá, seja passar um ano, seja passar 6 meses, se você quer vir e migrar para o Canadá, você vai precisar se organizar financeiramente. E por que eu queria destacar isso? Parece básico, mas tem muita gente que vem despreparada. Você precisa, muitas vezes, abrir mão de muitas coisas no momento, pensando no futuro. E eu sei, gente, que isso é muito difícil. É muito difícil porque a gente é imediatista, a gente quer viver o hoje e a gente olhar lá pra frente, sabe? É muito complicado, mas uma dica que eu dou pra vocês é se organizem financeiramente. Agora as portas estão fechadas, então vou desistir, vou gastar o dinheiro que eu tava juntando. Não faça isso. Continue guardando, porque muda o tempo todo, o governo muda o tempo todo. Às vezes tem outros países, então seja consciente no uso do seu dinheiro, economize. Eu tenho certeza que a sua hora vai chegar, assim como a nossa chegou. Graças a Deus a gente veio em dezembro, porque se fosse pra gente vir esse ano, a gente não viria. Porque a gente ia ter que precisar do dobro do dinheiro e até a gente conseguir, enfim. E a segunda dica que eu quero dar pra vocês, que é outra básica, gente, é inglês. É inglês. Eu estudei durante, né, a gente decidiu que ia vir, então eu estudei durante esse ano, até no vídeo de financeira eu falei, né, sobre os cursos que eu fiz, mas, gente, eu precisaria ter estudado mais, sabe? Hoje eu percebo o quanto eu precisaria ter me dedicado no inglês. Se você não quer vir para o Canadá, vai estudar inglês do mesmo jeito. Sabe, inglês nunca é demais, gente. Inglês abre as portas. Se você tá vindo pro Canadá e tem na sua cabeça, eu vou sem falar e lá eu aprendo. Não faça isso. Olha aqui nos meus olhos. Não faça isso, por favor. Aprende aí no Brasil, porque quando chegar aqui, gente, é correria. É coisa que você tem que resolver, você vai precisar do inglês. Você vai precisar de um trabalho, você vai precisar do inglês. Mas eu vou trabalhar na obra. Você vai aguentar trabalhar na obra? Às vezes sim, às vezes não. Se você quer vir para uma cidade pequena, eu vou para uma cidade pequena porque tem mais chances de imigração, mas não tem tanta obra, né? As cidades que tem mais obras são Toronto, Vancouver, as cidades maiores, mas lá as chances de imigração às vezes são menores. Então, o inglês vai salvar o seu plano Canadá. Para tudo que você está fazendo agora, depois de curtir esse vídeo, me seguir lá no Instagram, desliga o YouTube ou use o YouTube mesmo a plataforma, porque tem muita coisa para você aprender e vai aprender inglês. Vai aprender inglês. Gente, eu deveria ter feito isso. Inclusive, vou desligar esse vídeo aqui quando eu terminar e vou fazer o quê? Estudar inglês. Poderia estar indo curtir o de lá fora? Poderia, mas não estudei inglês o suficiente no Brasil, vou ter que estudar agora. Então, acho que é isso, gente. Essas foram as dúvidas mais recorrentes, né? As pessoas estavam perguntando muito sobre o nosso tipo de visto, sobre se o Vinícius está fazendo college, que college é esse que é tão diferente, que fica no fim do mundo, né? Porque as pessoas acham que Hartland é o fim do mundo, mas é uma cidade maravilhosa. Se você tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários ou me manda uma mensagem, vou adorar responder. Eu tô querendo gravar mais vídeos, gente, mas eu tô bem corrida. Graças a Deus eu consegui bastante dias lá no meu trabalho. Então, essa semana está bem corrida, mas sempre que der eu vou vir aqui e vou atualizando vocês. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí um pouquinho na vida ou no plano do Canadá de vocês. Um grande beijo e até!